Tá joia. Boa tarde a todos aqui presentes. A gente vai iniciar mais uma sessão dos nossos seminários da genética. Hoje a gente tem o grande prazer de receber nosso amigo, professor Daniel Scherer de Moura. O professor Daniel, ele é docente associado aqui da Exalc e é também nosso colega de programa de genética. Ele tem formação em engenharia agronômica pela Universidade Federal de Pelotas, depois tem mestrado pela USP e doutorado e pós-doutorado pela Washington State, lá nos Estados Unidos. Daniel, além de um excelente colega de trabalho, assim, eu falo do papel marcante que ele teve na minha formação. A gente sempre fala muito de indissociabilidade de ensino e pesquisa. Eu me lembro quando eu cursei a sua disciplina de genética molecular na pós-graduação, que era uma disciplina fora, talvez, da minha zona de conforto. Eu me lembro como a qualidade das suas aulas era melhorada pela qualidade da sua pesquisa. Então, acho que o seu exemplo é claro que a realização de pesquisa de alto nível também melhora muito o nível daquilo que a gente ensina no nosso departamento. Então, realmente é um grande prazer e um privilégio tê-lo aqui. E a gente vai ouvir o Daniel falando hoje sobre a percepção e função dos hormônios vegetais de origem proteica, o estudo dos HALVs. Daniel, muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo. Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Gabriel. Obrigado ao Gustavo pelo convite, pelas pessoas também. Agradeço às pessoas envolvidas na elaboração desses seminários, né, da genética. Gabriel, você vai chegar nessa fase quando o seu colega de trabalho é seu aluno. Eu tenho certeza que você vai chegar lá. Eu fico muito agradecido pelas suas palavras, mas é impressionante como a gente está ficando velho, né? De ter vários alunos que já estão ocupando posições iguais às que a gente ocupa, né? Mas é com satisfação que eu ouvi o seu relato. Vamos lá, a proposta aqui é contar um pouco da história para vocês, de como eu cheguei aos resultados que nós chegamos agora e o que a gente está fazendo e o que a gente planeja fazer nos próximos anos para continuar se mantendo interessante essa história de peptídeos hormonais em plantas. Eu vou começar com... Aí que o próximo não funcionou. Eu vou começar com só uma introdução para vocês terem uma ideia. Às vezes as pessoas não estão vinculadas à fisiologia vegetal e esquecem um pouco daquele conhecimento que foi nos passado lá nos cursos básicos, né? Mas existe uma classe de hormônios, existe um grupo de hormônios que Hans Kende já publicou como sendo hormônios vegetais clássicos. Esse eu tenho certeza que todos vocês, se não lembram, vão lembrar à medida que eu vou mencionando o nome: ácido giberélico, ácido abscísico, etileno, as citocininas e as auxinas. Esses são hormônios vegetais. A gente aprendeu isso na faculdade e, vamos dizer assim, são considerados hormônios clássicos. A partir da década de 70, surgiu uma nova classe, por assim dizer, de hormônios, onde incluem, por exemplo, os jasmonatos, em 77. Vocês têm o surgimento dos brasinosteroides, principalmente com caracterização de mutantes insensíveis a brasinosteroides no final da década de 70. Vocês têm o ácido salicílico, um trabalho fantástico realizado pelo grupo do Elia Haskin, da Rutgers University, onde estabelece os salicilatos, ou ácido salicílico, como hormônios vegetais envolvidos principalmente no sistema imune. E vocês têm, no final, aliás, no início da década de 90, os peptídeos hormonais. Eu gostaria só de lembrar a vocês que, na cabeça, vamos dizer assim, no grupo de cientistas envolvidos com fisiologia, com bioquímica vegetal, com genética vegetal, esse foi um conceito difícil de assimilar. E a razão é muito simples, a razão é molecular. Se vocês olharem ou lembrarem das estruturas que eu mostrei dos hormônios clássicos e agora desses novos, ou considerados novos hormônios vegetais, eles são todos moléculas pequenas. Quando nós falamos em peptídeos, nós estamos falando em várias unidades dessas moléculas pequenas. Grande parte desses hormônios que vocês conhecem, como a auxina, ácido indolacético, ou o próprio etileno, eles são derivados de somente um aminoácido. E agora, de repente, no início da década de 90, tem o pesquisador, o Dr. Ryan, da Washington State University, e ele propõe que agora moléculas de 18 aminoácidos
podem fazer o papel semelhante ao que essas pequenas moléculas poderiam fazer. A comunidade científica, a princípio, não aceita isso, tem várias razões para não terem aceitado, mas essa briga de aceite, vamos dizer assim, dessa nova classe de hormônios, ela termina e hoje vocês têm uma quantidade enorme de artigos científicos, de revisões, que já falam da quantidade enorme de peptídeos hormonais descritos na literatura. Vocês têm isso não só nas revistas científicas, mas aqueles que fizeram disciplinas recentes que abordam esses assuntos, vocês certamente usaram bibliografia que trata também de peptídeos hormonais como algo já sólido dentro da literatura, dentro da ciência vegetal. Hoje nós temos, ou nós contamos esses peptídeos hormonais na ordem de dezenas em plantas. É uma área extremamente, vamos dizer assim, eu diria agora sólida, abrangente e de intensa pesquisa, porque muita coisa nova está surgindo, principalmente com relação à função desses peptídeos hormonais. Estimativas de alguns artigos falam que plantas, com base, né, em genomas de plantas conhecidas, nós podemos ter em torno de milhares desses peptídeos hormonais, então existe ainda um potencial muito grande para nós não só descobrirmos, mas como acharmos a função para todos esses que ainda serão descobertos, né? O que eu vou falar para vocês hoje é de um deles, na realidade é uma família desses peptídeos, se chama RALF. RALF é uma sigla em inglês para fator de alcalinização rápida. Eu gostaria de começar a contar a história desse RALF pela descoberta. A descoberta dele, ela ocorreu no ano de 2000, no início de 2000, e ela, na realidade, não foi programada, não se estava procurando um peptídeo novo, nem uma família nova, nós estávamos envolvidos no laboratório do Dr. Ryan, que foi o que descobriu a cistemina, o primeiro peptídeo hormonal, né? Nós estávamos envolvidos numa busca intensa por um peptídeo que não se conseguia isolar de jeito nenhum. A cistemina, ela é envolvida com resposta de plantas a insetos herbívoros e, vamos dizer assim, aparentemente ela está restrita ao grupo das solanáceas. E o tabaco, que é uma solanácea, ela não apresentava essa cistemina. Então, existiam vários projetos no laboratório que se destinavam a isolar esse peptídeo. Todos os projetos não deram em absolutamente nada, porque não se conseguia isolar esse fator responsável pela, vamos dizer assim, resistência de plantas a insetos de forma sistêmica. Então, nós, vamos dizer assim, dentro desse espírito de tentar descobrir algo que deveria estar lá, mas aparentemente ninguém conseguia achar, nós conseguimos, vamos dizer assim, elaborar inúmeros ensaios e alternativas do ensaio que nós comumente utilizávamos. Nosso ensaio, que nós utilizávamos na época para isolar esses peptídeos envolvidos com defesa, era um ensaio extremamente laborioso e que demorava muito tempo. Você trabalhava com essas plantinhas que vocês estão vendo aí de tomate pequenas, são plantinhas de 10, 12 dias, e essas plantas eram seccionadas e expostas a frações de cromatografia proteica. Então, cada uma dessas frações, se tivesse algum peptídeo de, vamos dizer assim, de atividade biológica, iria iniciar o processo de síntese de proteínas de defesa nessas plantas. Passado algum tempo, nós macerávamos essas plantas, fazíamos um outro ensaio, que era um imunoensaio. Então, vocês podem perceber que isso demorava não só muito tempo, mas exigia um conjunto de ferramentas muito grande. Então, nós começamos a pensar em alternativas para esse ensaio, visto que ele não se mostrava eficiente para isolar essas cisteminas de tabaco. Na mesma época que nós estávamos com isso, surgiu uma publicação de um grupo que trabalha com fluxo iônico, onde eles mostravam que a cistemina, que era esse peptídeo de defesa, ele conseguia mobilizar canais iônicos e promover uma mudança de pH no meio extracelular. Nós pegamos essa ideia deles e eliminamos esse ensaio laborioso e eliminamos um novo ensaio que era baseado nessa, assim, desse ligar e desligar de canais iônicos na membrana plasmática e que mudavam o pH extracelular. Nós chamamos esse ensaio de alcalinização. Com esse novo ensaio de alcalinização, nós conseguimos finalmente isolar as agora conhecidas cisteminas de tabaco, eram peptídeos também pequenos, envolvidos com defesa, mas o mais interessante disso tudo é que com esse novo ensaio de alcalinização, vamos dizer assim, no curso da descoberta dessas cisteminas de tabaco, nós identificamos uma nova família de peptídeos hormonais em plantas. Essa, vamos dizer assim, até então nós não sabíamos, né? Mas essa nova família de peptídeos hormonais em plantas, ela tinha uma atividade de alcalinização bem distinta daquela que nós vimos em cistemina. Cistemina é um peptídeo que, uma vez que vocês apliquem em células,
ele demora uns 30 minutos para causar esse, aqui que vocês estão vendo, esse pico de alcalinização. Já esses novos integrantes dessa nova família, eles tinham um pico bem, vamos dizer assim, anterior ao pico da cistemina e muito mais intenso. Por falta de criatividade, talvez, da época, nós denominamos esses fatores de fatores de alcalinização rápida, porque realmente era isso que a gente observava no nosso único ensaio. Quando nós identificamos esses peptídeos, nós descobrimos várias coisas, várias informações novas, como, por exemplo, existirem todas as plantas que vocês podem imaginar. Todas as plantas disponíveis que tinham dados, por exemplo, de transcriptômica, elas apresentavam essa proteína. E era um peptídeo muito maior, era um peptídeo de seus 45 a 50 aminoácidos, dependendo da espécie. A única, vamos dizer assim, os únicos efeitos biológicos que nós tínhamos na época era essa alcalinização e o fato de ele inibir crescimento de raiz. Essa inibição de crescimento de raiz, vocês podem ver nessa foto aqui que apareceu aí para vocês. Vocês têm nesse primeiro plano, nessa primeira linha, ralphs inativados, são peptídeos que se tornam inativos, porque nós quebramos essas pontes de enxofre. Vocês têm o ralph, que inibe, isso aqui são sementes de tomateiro, né, germinadas, em meio contendo esses peptídeos, e aqui, sementes, essa última linha, sementes de tomateiro em meio contendo simplesmente água, que seria o nosso controle. Então, assim, para efeitos de, vamos dizer assim, para conhecimento do efeito dessa nova família de peptídeos, nós não sabíamos muita coisa, mas foi suficiente para nós publicarmos e espalharmos essa novidade para a comunidade científica. Bom, isso deu um resultado fantástico, passados alguns anos, né? Na realidade, passados 20 anos agora. Além desse efeito em crescimento de raízes, desenvolvimento de raízes, nós hoje sabemos que eles afetam a expansão celular. Recentemente, eles foram relacionados ao sistema imune de plantas e também ao sistema reprodutivo de plantas. Então, ele cada vez mais, e aqui eu estou citando somente algumas dos efeitos deles, né? Cada vez mais ele tem se mostrado com características de um hormônio com efeitos pleiotrópicos, ou seja, afetam vários aspectos e se sobrepõem a outros hormônios, existe uma interação hormonal, e nós começamos a estudar esses aspectos. Então, a partir desses efeitos, principalmente de inibição de crescimento de raiz e de expansão celular, nós começamos a bolar estratégias para como entender, e principalmente desvendar outros elementos que fizessem parte dessa via, daquilo que se chama de via de sinalização, de transdução de sinais desencadeada por esse novo hormônio. As estratégias para se estudar um caso desses, elas podem ser inúmeras, a criatividade de vocês é o limite. Nós atacamos, dentro desse sistema simples que vocês estão vendo aí de sinalização celular, onde você tem a percepção do sinal, a transdução, ou seja, a passagem por elementos intracelulares e depois o revelar das suas respostas celulares, nós resolvemos ou decidimos, por facilidade de técnicas, atacar nas duas extremidades, ou seja, atacar na percepção e atacar nas respostas celulares. Então, aqui na percepção, o grande objetivo era a identificação de um receptor. E nas respostas celulares, o objetivo, ou um dos objetivos, seria a identificação de novas respostas ou de novos efeitos desses hormônios e também de marcadores moleculares, que nós pudéssemos pontuar o efeito dele de uma forma mais precisa, que não dependesse de fenótipos como inibição de crescimento de raiz ou de alcalinização de meio, alguma coisa mais, vamos dizer, seja mais pontual. Bom, com relação à identificação de respostas de marcadores moleculares, esses foram trabalhos realizados logo no início, nós conseguimos associar a expansão celular, nós conseguimos fazer isso com cana-de-açúcar e Arabidopsis, e nós fizemos também uma associação muito boa com os hormônios brasinosteroides. Essa associação com hormônios brasinosteroides revelou um papel antagonista desses peptídeos hormonais que inibiam o crescimento de raiz com a classe de hormônios dos brasinosteroides. Esse é um trabalho que foi realizado principalmente pela Tabata, que é colega de vocês do programa de genética, foi colega de vocês do programa de genética, e vamos dizer assim, culminou com um conjunto de marcadores moleculares, aqui eu estou listando alguns deles, principalmente proteínas envolvidas em expansão celular. Esse esquema simples, embora tenha muitas flechas, né, ele demonstra o envolvimento do peptídeo ralph na indução de vários genes modificadores de parede celular, que, portanto, afetam a expansão celular.
E, principalmente, deixa claro o antagonismo desses peptídeos para com os hormônios brasinosteroides, principalmente em hormônios, em genes envolvidos na biossíntese de brasinosteroides e em hormônios, em genes, que respondem a brasinosteroides, como, por exemplo, as expansinas, onde brasinosteroides induzem essas expansinas e os peptídeos Ralph inibem a ação dessas expansinas. Na outra extremidade, ou seja, na percepção desses peptídeos hormonais, nós dedicamos muito tempo, e já se sabe de antemão que essa é uma das assim, partes mais difíceis de desvendar uma via de transdução de sinais, a identificação de receptores. Nós perdemos essa corrida na identificação dos receptores. Esse foi um trabalho que foi realizado pelo grupo do Michael Sussman, da Universidade de Wisconsin. Eles publicaram esse artigo em 2014 e eles identificaram um receptor que, até certo ponto, não se esperava, porque se trata de uma proteína, se trata de um peptídeo e, assim, via de regra, por exemplos já existentes na literatura, se esperava um domínio extracelular desse receptor que fosse padrão de interação com outras proteínas, como, por exemplo, LRRs, aquelas regiões ricas em leucina que existem inúmeros receptores do tipo quinase. Na realidade, o que esse grupo do Michael Sussman isolou foi um receptor de ligação a carboidratos, que se chama, o domínio, né, de percepção do hormônio se chama domínio malectina, é muito conhecido em animais, e pela primeira vez se tinha um ligante para ele, peptídico, e agora num sistema vegetal. Eles conseguiram não só mostrar, o trabalho deles foi excepcional. Eles trabalharam com proteínas que eram fosforiladas, eles isolaram proteínas que eram fosforiladas mediante o tratamento desse peptídeo. Então, eles foram direto no efeito que ocorre no nível de membrana. Então, eles isolaram esse ferônia, esse que está no esquema aí demonstrado como FER. Essa é uma proteína de membrana, então, que tem esse domínio malectina, e ao interagir com Ralph1, eles foram mais adiante ainda, ao interagir com Ralph1, ao se ligar a Ralph1, na realidade, essa proteína leva à inibição de uma bomba de próton-ATPase, que é essa ARA2 que aparece nesse esquema. Essa bomba de próton-ATPase ela é responsável por manter o ambiente do apoplasto acídico. Então, no momento que ela é inibida pela ação do ferônia, que foi iniciada pela ação do Ralph, ela para de bombear prótons para o meio extracelular e o que ocorre é aquele efeito que nós observávamos lá no início, o efeito de alcalinização do apoplasto. Então, essa corrida nós perdemos, eles publicaram isso em 2014. Em 2017, principalmente o trabalho desses dois colegas de vocês, da Kane e do Paulo, nós conseguimos publicar um correceptor do Ralph1. Esse correceptor é uma proteína bastante conhecida em bioquímica vegetal, se chama BAC1. Esse BAC1 é um receptor típico, ou um correceptor típico, daqueles que interagem com outras proteínas e com outras moléculas, é uma LRR, só ela é um receptor menor do que os tradicionais. Então, ele recebe essa denominação de correceptor e ele é conhecido por atuar em outros sistemas, como a própria resposta a brasinosteroides e a resposta a alguns efetores causadores de doenças em plantas. Basicamente, o que nós usamos como estratégia para isolar esse BAC1 foi trabalhar com mutantes. Isso é uma das vantagens de se trabalhar com Arabidopsis, você tem facilidade de conseguir esses mutantes, na realidade você compra esses mutantes. Nós trabalhamos com 3 mutantes dessas proteínas BAC1, nós fizemos peraí que ele não está mudando, isso. Nós fizemos um experimento que a gente chama de complementação, uma vez que você tem um mutante, no caso aqui vocês percebem que não há nenhuma resposta a Ralph1, nem BAC1, nem BAC1-3, nem BAC1-4, são 3 mutantes distintos, né? 3 posições diferentes, esse gene é interrompido, nenhum deles responde ao peptídeo, nenhum deles mostra inibição, enquanto que no selvagem vocês têm, com aumento de dose do Ralph, vocês têm uma redução do comprimento de raiz. Então, é um ensaio típico de crescimento de raiz. Nós fizemos a complementação desse mutante, a complementação desse mutante é feita com a transformação da proteína BAC1 com o seu promotor original, e o que vocês observam aqui é a reconstituição daquele fenótipo de sensibilidade ao Ralph1. Essa é uma parte inicial de genética, até uma genética bastante clássica, com relação ao estudo desses mutantes. Depois nós provamos que ele fisicamente interagia. Esses resultados mostram, por exemplo, isso aqui é uma imunoprecipitação,
Aqui vocês têm um resultado que é mais importante, que o estudo é controle, onde vocês mostram que essas duas proteínas, tanto a RALF quanto a BAC1, elas conseguem ser imunoprecipitadas uma com a outra, ou seja, vocês usam uma proteína para precipitar a outra. Nós repetimos esse experimento em plantas, onde tivemos o mesmo resultado. Fizemos uma parte de bioquímica, que é um experimento que determina a constante de ligação desse hormônio com o seu receptor. Por que isso é importante? Isso é importante porque se realmente existe uma relação de ligante com receptor, ou seja, de uma relação que se espera, ou assim, as constantes bioquímicas são mais ou menos esperadas de serem de alta afinidade. Vocês não têm um hormônio que interage com o seu receptor de forma a ter constantes que demonstrem baixa afinidade, elas têm que demonstrar alta afinidade. E esse tipo de experimento, que se chama ITC, é uma titulação calorimétrica, que se faz com o ligante e com o receptor, ele revelou realmente uma constante de dissociação, que é esse KD que vocês estão vendo aqui, de 4,6 micromolar. Ou seja, na ordem de micromolar é o que se espera em termos de uma ligação, de uma associação, de uma constante de associação entre seus ligantes e seus receptores. Além disso, bom, isso, vamos dizer assim, foi publicado, se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem pegar na publicação, eu só estou passando para vocês terem uma ideia da estratégia que nós usamos para chegar nos modelos que hoje nós trabalhamos. Uma outra proteína de apoplasto, assim, investigada também buscando receptores, mas no caso nós acabamos encontrando uma proteína que é solúvel no apoplasto, ela não é uma proteína de membrana. Esse é um trabalho que foi realizado pelo Wellington, também colega de vocês, do programa de genética. Ele isolou e os demais colegas de laboratório auxiliaram a caracterizar essa calmodulina. Calmodulina é uma proteína que, tradicionalmente, ela é citossólica e ela é uma proteína responsável, uma proteína de ligação a cálcio, e ela responde a aumentos ou diferenças de concentração que possam ocorrer no citoplasma. Essa calmodulina-like, é uma proteína semelhante à calmodulina, vamos dizer assim, uma exclusividade de plantas, animais não possuem essa família de proteínas, e plantas aparentemente explodiram essa família, eles têm 50 membros dessas proteínas chamadas de CMLs, para calmodulin-like proteins. Essa calmodulina 38, em particular, nós passamos, assim, grande parte do trabalho de publicação desse artigo foi provar que ela realmente era apoplástica, justamente por essa tradição de proteínas do tipo calmodulina serem proteínas de resposta citoplasmática. Então, estou enfrentando um problema, agora foi. Entre os experimentos que se fez para demonstrar o envolvimento dessa CML38 na percepção do Alterhalf-1, que era realmente uma coisa nova, nós fizemos de novo imunoprecipitações. Aqui a gente mostra como a calmodulina é uma proteína de ligação a cálcio. Nós demonstramos aqui o efeito do cálcio, a necessidade que vocês têm de ter cálcio para que essa interação ocorra. Então, você repare aqui nesse experimento que vocês têm, na presença de cálcio, a imunoprecipitação do Alterhalf-1, e na presença de EGTA, que é um agente quelante de cálcio, vocês não conseguem imunoprecipitar. Então, ela realmente mostra uma ação de atividade dessa calmodulina na presença de cálcio e a ligação. Vocês relacionam um fato ao outro, o que demonstra a importância e que ela não é uma interação, ou tem tudo para não ser uma interação espúria, algo que vocês pegaram do nada, né? Outro aspecto fisiológico, e eu estou pensando alguns dados aqui só para demonstrar para vocês a importância e como esse sistema se formou. Outro aspecto importante é, se ela é uma proteína apoplástica, o apoplasto ele tem um pH distinto. Então, esse pH distinto, que significa geralmente um pH mais ácido, ele tem que ser relevante para a atividade dessa proteína. E é o que ele provou aqui. Vocês reparem que na imunoprecipitação com um pH 7,5, seria um pH alcalino, vocês não conseguem imunoprecipitar, e num pH mais parecido com o pH apoplástico, de 6,5, vocês conseguem imunoprecipitar a proteína, ou seja, ela se associa com o RALF nesse pH apoplástico. Nós repetimos a mesma bioquímica que nós fizemos com aquela BAC1 para demonstrar as constantes de dissociação, ou seja, semelhantes, ou teriam que dar valores semelhantes àquelas interações ligantes-receptores. De fato, nós observamos isso. Nos dois experimentos que nós fizemos, usando duas técnicas diferentes, nós mostramos constantes de dissociação da ordem de micromolar, e trabalhamos também com os mutantes
dessa calmodulina 38. Nós conseguimos 2 mutantes dessa calmodulina 38, CBL38-1 e 2, e nós usamos como controle um homólogo a essa calmodulina 38, que é a 39, e aqui o que vocês podem ver é que na presença do peptídeo ATRALF1, vocês têm um comportamento do selvagem, uma inibição do crescimento de raiz. Sempre a gente está trabalhando aqui com raiz primária de Arabidopsis, que é um experimento extremamente simples de ser feito. E nos 2 mutantes de CML38-1 e 2, vocês não têm efeito na presença do RALF, ao passo que naquele homólogo vocês têm inibição. A mesma reconstituição genética nós repetimos para a CML38. Aqui vocês têm, dessa vez, porque nós estávamos querendo também desenvolver uma outra ferramenta para localização, nós fusionamos a GFP, também porque nós não tínhamos anticorpo da CML38, então você usa um anticorpo anti-GFP para localizar essa proteína. Então vocês podem ver que na reconstituição, vocês têm aqui o mutante CML38 insensível, e aqui o que expressa GFP sensível, e no cruzamento entre os dois, o que vocês observam é a recuperação no background do mutante da sensibilidade ao peptídeo RALF. Então, com isso, nós, vamos dizer assim, colocamos no cenário de percepção ou de recepção do RALF 2 proteínas e bolamos um modelo. Um modelo, vamos dizer assim, para a gente trabalhar, para a gente começar a pensar em outras alternativas de outras proteínas que podem, porventura, estar envolvidas com a percepção do RALF. A ideia de ter esses modelos, embora seja extremamente atraente, porque a gente começa a pensar melhor, porque vê, vamos dizer assim, as coisas de uma forma mais gráfica, né? Na realidade, tem que ter um pouco de cuidado, porque ao mesmo tempo que eles nos auxiliam a dar ideias, eles nos aprisionam no modelo. Mas, por enquanto, nós continuamos insistindo nesse modelo. A ideia é que, na ausência de RALF, que seria esse cenário que vocês estão vendo aí, vocês têm um pH ácido no apoplasto, e as proteínas estão, obviamente, todas na membrana, e vocês têm aquela resposta a brasinosteroide. Lembrem, RALF é um antagonista desses brasinosteroides. Então, vocês têm BL, que é o brasinolide, que se liga a esse complexo do BRI1, que é o receptor do brasinosteroide, com a proteína BAC1, que é o correceptor do brasinosteroide. Então, isso aqui estaria na membrana plasmática, levando à expansão celular, que é um dos efeitos do brasinosteroide. Na presença do RALF, num primeiro momento, o RALF interage com ferônia, que é aquele trabalho do Michael Sussman. Ao interagir com ferônia, ele promove a paralisação da A2, da próton-ATPase, e vocês têm a alcalinização do meio. Já foi demonstrado, isso não é trabalho nosso, na literatura, que esse aumento do pH no apoplasto leva à dissociação desse complexo BAC1, BRI1 e brasinosteroide. Agora vocês têm BAC1 livre na membrana plasmática para que ele possa se ligar a RALF, que foi o que nós demonstramos, e a CML38, levando à ação. Nós mostramos que vários genes são induzidos que levam àquelas modificações de parede celular e que bloqueiam a expansão celular. Se existe ou não interação entre esse complexo BAC1, CML38 e ferônia, isso não se sabe, embora já existam dados que mostram que BAC1 interage com ferônia. Mas se no caso das respostas a RALF isso é um fator decisivo ou não, ainda não se sabe. A ideia proposta de um complexo de receptores, ela foi confirmada. Infelizmente não foi com o RALF que nós usamos, nós trabalhamos com o RALF1, mas o grupo do Cyril Zipfel, junto com outros pesquisadores, demonstrou no trabalho agora recente na Nature, em 2019, um complexo formado de ferônia, uma outra proteína de membrana, que na realidade é uma chaperona que leva ou que mantém ferônia na membrana plasmática, que é a LLG2, e RALF23. Então, eles formam efetivamente um complexo. Então, a ideia de um complexo existente na percepção do RALF, ela já está provada. O que nós temos que descobrir agora é até que ponto esses complexos são flexíveis na sua montagem, né, dos seus componentes, e que tipo de respostas são traduzidas para o interior da célula, considerando os componentes de cada um desses complexos. Mas a ideia do complexo ela já foi comprovada e existe. Só não foi comprovada com RALF1. RALF1 é uma péssima proteína para cristalografia, e nesses casos eles usaram já RALF8 para provar isso também. Então, essa ideia de complexo já está aceita na literatura. Gostaria de falar para vocês agora com relação a esse papel do RALF na expansão celular. Então, considerando esse modelo que nós temos dos elementos que compõem do antagonismo que existe entre RALFs e brasinosteroides, nós começamos a explorar outros aspectos. Então, em primeiro lugar, a raiz é um dos modelos que a gente trabalha no laboratório. Raiz é um modelo excepcional em Arabidopsis, praticamente transparente, você consegue enxergar
as células e contar, fazer contagem, medições celulares. Nós transformamos o Ralph para ver exato, com o GFP e o próprio promotor de Ralph, para ver exatamente onde é que ele se expressava. Então, repare, esse aqui é um desenho esquemático de uma raiz, essa aqui é uma raiz de verdade, com a expressão do Ralph1 fusionado ao GFP, coordenado ou comandado pelo seu próprio promotor. Então, o que vocês observam é que na zona meristemática, onde vocês não têm expansão celular, vocês têm intensa divisão, atividade mitótica, mas vocês não têm expansão celular, vocês não têm expressão desse gene. A hora que vocês entram, ou quando vocês entram na zona de elongação, o que vocês observam é baixo nível de expressão e depois uma intensa expressão desse gene que permanece até onde a gente pode ver, até a junção com o hipocótilo. Então, isso faz sentido, ou seja, se nós estamos trabalhando com um peptídeo que se propõe a ser um inibidor de crescimento e de expansão celular, faz sentido ele ter esse padrão de expressão. A Arabidopsis, ela tem, dessa família Ralph, ela tem em torno de 37 isoformas. Então, nós começamos a ver as demais isoformas para ver como elas se comportavam e se isso fazia sentido com o fato de ser um inibidor de expressão celular. Dentro dessa busca, nós acabamos em germinação do grão de pólen e crescimento do tubo polínico. Isso é um trabalho, na realidade, interessante, que ele começa com 3 estudantes de iniciação científica. Esses 3 estudantes de iniciação científica, eles se propõem, cada um deles, a estudar e caracterizar 3 desses peptídeos Ralph em Arabidopsis. E um deles chamava atenção, que era altamente expresso em órgãos reprodutivos. Esse era o Ralph4. Se vocês pararem para pensar, ou lembrarem ou relembrarem das aulas de vocês de anatomia, o crescimento do tubo polínico ele é único em plantas. Na realidade, só existe um outro tipo de crescimento que se assemelha ao do tubo polínico, que é o de pelo radicular. Porque ele é um crescimento unidirecional. Então, ele num determinado momento, ou seja, dadas as condições para o grão de pólen germinar, ele vai crescer só num sentido, ao contrário do que uma célula normalmente cresce ou se expande. Quando nós olhamos esses Ralphs em tecidos reprodutivos, alguma coisa nos chamou a atenção. Lembrem, nós tínhamos que Ralphs eram proteínas ou peptídeos que inibem a expansão celular. Quando nós olhamos o nível de expressão desses peptídeos em tecidos reprodutivos, falei para vocês do Ralph4, que era extremamente expresso em grãos de pólen em germinação, na realidade nós descobrimos que existem uma grande quantidade daqueles Ralphs de Arabidopsis que são expressos em grão de pólen. Ora, isso não faz sentido, né? Vocês têm um tecido que ele experimenta num determinado momento uma grande expansão celular e vocês têm ao redor dele, ou sendo expressos, uma grande quantidade daquilo que nós chamamos de inibidores da expansão celular. Então, com essa pergunta em mente, nós fomos atrás e tivemos sorte na época de estar já em contato, por outras razões, com um grupo norte-americano, grupo da professora Alice Chung, da doutora Alice Chung, da Universidade de Massachusetts. Professora Alice Chung, junto com um colaborador chinês da Universidade de Pequim, professor Lígia, eles estavam trabalhando, naquele momento era só a professora Alice, estavam trabalhando justamente nesse aspecto do Ralph interferir na germinação do tubo polínico. Então, foi para lá no laboratório, para trabalhar no laboratório dela, a Tabata, que eu já apresentei para vocês, que fez aquele trabalho do antagonismo dos peptídeos Ralph com brasilinosteroides. Ela vai para lá para trabalhar, para justamente tentar responder por que um tecido que cresce muito tem uma grande quantidade, ou produz uma grande quantidade de justamente inibidores de crescimento. Bom, fazendo uma história longa, curta, o que nós descobrimos é que esses Ralphs, eles regulam a integridade do tubo polínico e o momento em que esse tubo polínico faz aquela ruptura na sua extremidade para liberar as células espermáticas. Se vocês recapitularem o conhecimento lá de anatomia, o grão de pólen, no momento que ele germina, esse tubo polínico ele vai crescer em direção, existem, na realidade, outros peptídeos que orientam o crescimento desse tubo polínico. Esse tubo polínico vai crescer e, ao crescer, ele vai passar pelo tecido feminino, né, da flor. Ele tem que manter a sua integridade, porque ele não pode, em momento algum, liberar as células espermáticas até chegar ao óvulo. Então, o que foi descoberto nesse trabalho foi que 2 Ralphs, aquele 4 que nós havíamos publicado, que era extremamente abundante, e um homólogo, ele o 19, eles são responsáveis
por manter essa integridade, ou seja, a parede celular e o tubo polínico, ele permanece intacto ao longo do seu crescimento em função, ou participam desse processo, esses dois peptídeos. Esses dois peptídeos, eles interagem com dois receptores que já eram conhecidos, são da mesma família daquele ferônia que eu falei para vocês do Ralph1, Anshur1 e Anshur2, e nós descobrimos dois novos receptores, BUPS1 e BUPS2. Eles formam um complexo e interagem com esses dois peptídeos Ralph4 e 19. Então, imagine que esse tubo polínico está crescendo e quando ele chega no ovário, ele tem que, de certa forma, se livrar desses peptídeos que estavam mantendo a integridade, porque agora chega o momento da ruptura da extremidade desse tubo polínico para liberar as células espermáticas. E esse é um trabalho, vamos dizer assim, a participação da Tabata nisso foi fantástica. Ela que estava trabalhando, era a única que estava trabalhando com esse Ralph34. O que ela descobriu, esse Ralph34 ele é produzido somente pelo tecido feminino. Então, o ovário produz esse Ralph34. Então, quando esse tubo polínico atinge o ovário, o Ralph34 é produzido pelo ovário e ele liga nos mesmos receptores que o Ralph4 e Ralph19, só que com uma afinidade maior. Tendo uma afinidade maior, o que ele vai fazer? Ele vai desalojar esse Ralph4 e esse Ralph19. No momento que ele retira esse Ralph4 e esse Ralph19, ele promove a ruptura e a liberação das células espermáticas para que ocorra a fertilização. Esse trabalho foi publicado na Science, a Tabata dividiu a coautoria desse trabalho e, obviamente, ela ficou muito feliz também porque ela ganhou o prêmio tese de USP, prêmio destaque, né, de tese da USP em 2018. E vocês veem a cara dela como ela estava feliz ao ganhar esse prêmio. Nós ganhamos de novo agora nessa edição. Bom, agora eu vou contar para vocês algo que não foi publicado ainda. Tudo isso aí que eu falei para vocês já é conhecido e vocês podem conferir detalhes, ou se quiserem podem fazer perguntas de mais detalhes ao final. O que eu vou falar para vocês agora é de um aspecto que nós exploramos dessa percepção do Ralph, ainda relacionada à expansão celular. Nós encontramos, além daquelas duas proteínas, daquela BAC1 e da CML38, nós encontramos uma outra proteína, que é a MSBP1. Isso foi feito através de um ensaio chamado de duplo híbrido, que são esse crescimento de levedura que vocês veem aqui. E essa MBP1, aqui, principalmente essas duas linhas, elas indicam a interação positiva entre essas duas proteínas. O resto tudo são controles que são obrigatórios de nós usarmos, só para que vocês entendam, aqui embaixo tem um controle positivo, que é do ATRalf1 com aquela BAC1 que eu mencionei para vocês anteriormente. Essa MSBP1, esse é o trabalho da Aparecida, que foi estudante do programa de Fisiologia e Bioquímica de doutorado. A Aparecida produziu linhagens deficientes, knockdown desse gene, MSBP1. É uma proteína de membrana de ligação a esteroide, como o nome sugere, né? Já havia dois trabalhos publicados mostrando fenótipos semelhantes àquele fenótipo da superexpressão do Ralph. E, de fato, quando nós nocauteamos essas proteínas, aqui vocês observam essas várias linhagens, tem 4 linhagens aqui que foram produzidas com RNAi, todas elas apresentam um crescimento superior ao selvagem, enquanto que mutantes também, por inserção, né, apresentam o crescimento, e aqui vocês têm somente 2 controles, BAC1 e ferônia, para demonstrar o comportamento das raízes. Esses são os fenótipos das plantas, são plantas que realmente crescem mais, porque vocês estão liberando, como se estivessem liberando um freio daquela expansão celular. Então, elas imitam o mesmo fenótipo, uma fenocópia, se vocês quiserem, daquelas plantas que não expressam Ralph também, da mesma forma. Aqui vocês têm simplesmente o controle da expressão gênica dessas plantinhas que vocês estão vendo na fotografia de cima. O passo seguinte é testar essas plantas na superexpressão, uma ferramenta comum que se usa em genética reversa, né? Você pega o gene, não sabe muito bem a função dele, você superexpressa para ver o comportamento das plantas. Todas as plantas com ele superexpresso apresentaram um crescimento de raiz inferior. Então, vocês estão agora fazendo o inverso, vocês tiraram o freio nos mutantes, agora vocês estão colocando, exacerbando esse freio. Não é bem um efeito que a gente observa na Ralph1, que significa que ela não é, vamos dizer assim, a proteína principal a dar essa resposta, pelo menos foi a nossa interpretação. Aqui vocês têm, de novo, os fenótipos desses mutantes, vocês têm uma planta selvagem e as plantas que superexpressam ele com um fenótipo reduzido
como seria de se esperar de acordo com vamos dizer assim, a hipótese que nós estamos levantando. Aqui vocês têm os níveis de expressão, eles se correlacionam com o fenótipo, principalmente quando vocês fazem isso com o crescimento de raízes. O próximo passo é tratar essas plantas com o Ralph, ou seja, saber se elas respondem, o quão elas são sensíveis a esse peptídeo, uma vez que se tem a hipótese de que elas são envolvidas na percepção também. Então, aqui vocês têm selvagem apresenta a inibição do crescimento da raiz primária, e aqui vocês têm as linhagens mutantes. Em baixas concentrações, ou seja, em 2 micromolar, elas são insensíveis. Mas quando vocês aumentam a concentração para 5 micromolar, vocês podem ver que elas já apresentam uma redução do crescimento. A explicação para isso é que essas linhagens não são knockout, essas linhagens são knockdown. Mas quando nós formos olhar a knockout, que seria essa MSBP1, nós também observamos uma inibição. A explicação para isso que a gente tem é que essa MSBP1, ela também, no local que está a inserção do gene que levaria ao mutante, knockout, na realidade não impede que pequena quantidade dessa proteína seja produzida. E isso a gente verifica na análise de expressão gênica. Então, na realidade, esse nosso mutante MSBP1, ele vaza. Então, ele vazando, ele produz, nem que seja uma pequena quantidade dessa MSBP1, que poderia levar a esse fenótipo. Será que, a próxima pergunta que a gente foi responder, né, será que teria um outro complexo? Já mostrei para vocês que existe um complexo de ferônia e LLG2, é um trabalho do grupo do Ziffel, onde ele mostra que realmente esse complexo atua na percepção do Ralph. Será que existiria um outro complexo? Então, aquele que nós estamos propondo desde o início, na realidade, não teria só envolvimento da proteína BAC1 com a proteína CML38, mas teriam outras proteínas envolvidas? Então, nós fizemos de novo o uso do duplo híbrido, né, de levedura. Mostramos que MSBP1 de fato interage com BAC1, é o que vocês podem ver naquelas 2 primeiras linhas de crescimento de levedura. E mostramos também que MSBP1 interage com CML38. Curiosamente, MSBP1 não, aliás, BAC1 não interage com CML38. Então, imaginem aquele modelo que eu mostrei para vocês agora há pouco, envolvia BAC1 e CML38, quando nós fizemos essa interação das duas, não mostrou. O que não é de todo inesperado, porque em muitos desses casos, os receptores que fazem parte de um complexo, eles se utilizam justamente do ligante para formar o complexo. Então, isso tem exemplos, tem casos disso já na literatura. Então, pode ser que nesse caso, embora a gente não tenha nenhuma evidência física disso, pode ser que nesse caso o Ralph esteja realmente trabalhando como uma cola para essas 2 proteínas. Esse é o modelo que nós estamos trabalhando atualmente. Vocês têm agora essa MSBP1 associada àquelas proteínas BAC1 e CML38. Porém, o que existe mais interessante aí é não só assim, a existência de um número maior de proteínas envolvidas na resposta, mas o fato dessa MSBP1 ser endocitada. BAC1 é endocitado também, mas BAC1 é uma proteína que, como eu falei para vocês, é um correceptor de diversas outras respostas. Mas MSBP1 é um receptor exclusivo, até então, de brasinosteroides. Então, como nós estamos vendo essa interação de brasinosteroide e Ralph, faz todo sentido MSBP1 também ser sequestrado, por assim dizer, e levar à endocitose, e, vamos dizer assim, suprimindo mais ainda a resposta a brasinosteroides e talvez funcionando como um mecanismo de limpeza do sinal que existe na membrana. Mas isso é especulação, a única coisa que nós sabemos é que Ralph também é endocitado, mas provar se o complexo todo é endocitado ou não, nós não temos dados ainda ou pelo menos para sustentar uma publicação. Mas reparem que aqui eu coloquei uma outra proteína, que daqui a pouco eu vou fazer menção a ela. Nós acreditamos, pela estrutura desses receptores, que ainda há espaço para uma outra proteína receptora, vamos dizer assim, do estilo dessa BR1, de BRI1, como é para brasinosteroides, que existe uma outra proteína de igual dimensões, ou seja, de igual importância, mas para agora especificamente a TRALF1. E aí, vamos dizer assim, nós teríamos 2 complexos perfeitos montados, esse de ferônia com LLG2 e esse com BAC1 relacionado, que é a nossa teoria, relacionado a respostas de expansão celular. Ferônia responsável por respostas iônicas e esse outro complexo com BAC1 e esse outro receptor que não se conhece, responsável pelas respostas de expansão celular diretamente.
Para concluir, gente, a história do laboratório, ela está meio que voltando no tempo agora. Eu estou parafraseando a Bíblia aí, do tomate vieste ao tomate retornarás, porque nós estamos agora dentro de uma ideia de botar esse conhecimento todo que a gente armazenou, e obviamente junto com os outros grupos, né, sobre Ralph, e colocar esses peptídeos para algo mais aplicado. E nós escolhemos como modelo para isso o tomateiro. Nós vamos investigar, nós vamos abrir 2 linhas agora em tomateiro, uma que envolve a resposta ao envolvimento do peptídeo Ralph no estresse hídrico e abertura estomática, e uma segunda linha que envolve justamente o envolvimento do Ralph no sistema imune. Por que trabalhar com tomateiro? Porque tomateiro é mais fácil, não que Arabidopsis não tenha esses mesmos modelos, mas tomateiro é mais fácil e tem sido mais atraente, principalmente para vocês, alunos. Então, nós estamos hoje com um grande número de ferramentas desenvolvidas já para tomateiro, e nós estamos tirando vantagem de alguma delas. O primeiro projeto é esse do envolvimento do sistema imune. O responsável por esse projeto é o André, um aluno de mestrado. Nós vamos trabalhar, a princípio, com 3 espécies de fungos. Fusarium oxysporum já foi explorado. Nós estamos buscando agora o proliferatum, que ele apresenta uma resposta um pouco diferente do oxysporum, e todos esses 3 fungos, esse último da pseudocercospora, ele também, todos os 3 apresentam isoformas de Ralph, eles produzem um peptídeo Ralph, e e vamos trabalhar também com mutantes de Ralph em tomateiro. Já existem prontos, né, esses mutantes que não apresentam expressão de Ralph 1 nem Ralph 2. Então, a ideia é submeter essas plantas de tomateiro à exposição a Fusarium e analisar as respostas, principalmente no que diz respeito à importância não somente do Ralph em plantas para a resposta do sistema imune, mas a importância de Ralphs que existem em fungos. Isso foi, vamos dizer assim, só para dar um background para vocês, um embasamento teórico nessa área. Isso foi um trabalho fantástico, também desenvolvido pelo grupo do Zipfel lá ele estava ainda na Inglaterra nessa época, onde ele estava buscando um supressor, um mutante supressor de BAC1. Ele não tinha nada a ver com o Ralph, não trabalhava, ele trabalha muito com o sistema imune, mas absolutamente nada a ver com o Ralph. E ele, ao buscar um supressor do sistema imune, ele descobre uma proteína, uma convertase, uma enzima que processa Ralph. Esse trabalho dele foi publicado na Science em 2017, e peço desculpas para você mostrar esse alinhamento, é sempre chato de ver em tela, né? Mas repare, isso aqui é um alinhamento de precursores do Ralph. E esses precursores do Ralph, todos eles, ou grande parte deles, apresentam esse sítio de processamento por uma convertase. O que o grupo do Zipfel propõe é que esse processamento desses peptídeos, ele dividiria esses peptídeos em 2 tipos, em agonistas e antagonistas do sistema imune. Os Ralphs, esses que apresentam o sítio de básico e que são processados por uma enzima chamada convertase, por essa convertase que foi isolada anteriormente, eles são supressores do sistema imune. E existe um outro grupo de peptídeos Ralph, esses todos que vocês estão vendo aqui, que não apresentam essa dupla arginina, que funcionariam como agonistas, mas não no sentido de iniciar ou ativar o sistema imune. Eles simplesmente não têm efeito, mas competem com esses que teriam efeito de supressão. Isso começou a fazer mais sentido quando esses dados que já haviam sido publicados em 2016 são, vamos dizer assim, avaliados em conjunto. Esse pessoal, esse é um grupo espanhol, na verdade é um grupo europeu, mas capitaneado por um pesquisador espanhol. Ele isola pela primeira vez esses Ralphs, ou homólogos ao Ralph, de fungos patogênicos. E aí, se vocês juntarem as 2 ideias, com fungos patogênicos produzindo um peptídeo hormonal que atua em plantas e que pode suprimir o sistema imune dessas plantas, a ideia fica extremamente atraente, porque esses peptídeos Ralph de origem fúngica, eles poderiam funcionar, na realidade, como efetores e potencializar a infecção desses patógenos em plantas. Isso estava tudo muito bem, até que, em 2017, esse outro grupo publica uma história um pouquinho diferente, mostrando que talvez não seja bem assim, que esses peptídeos Ralph de fungos, eles, na realidade, não têm um papel determinante na infecção dos fungos. Eles fazem isso nocauteando esses Ralphs de fungos e mostrando que não há nenhuma alteração
na patogenicidade, na observação de características da doença. Essa é uma questão em aberto e essa é uma das razões pelas quais nós estamos explorando e nós estamos buscando fungos diferentes para que a gente possa não somente trabalhar com a planta, mas também, de forma indireta, modificar o comportamento desses peptídeos em fungos. Uma segunda linha que eu falei para vocês é essa de envolvimento no estresse hídrico e abertura estomática. Isso nós vamos para tomateiro para tirar vantagem do fato de tomateiro, ao invés de Arabidopsis com 37 isoformas, o tomateiro tem somente 8 isoformas. E vocês reparem que essas isoformas, muitas delas não têm níveis de expressão elevados em folhas. Na realidade, em folha, nós temos 2 isoformas com nível elevado, as outras estão associadas principalmente a tecidos reprodutivos. Então, ele aparentemente, ou ele pode ser um modelo mais fácil de ser trabalhado nessas questões onde você quer isolar os efeitos das diferentes isoformas. Trabalhar com 37 isoformas é algo realmente bastante complicado, principalmente considerando que elas têm sobreposição de expressão. Então, esse projeto é capitaneado pelo André Guilherme, ele é do programa de Fisiologia e Bioquímica de Plantas, o André é da genética, é colega de vocês também, e a nossa ideia é trabalhar com esses mutantes de tomateiro. Nós não só trabalharemos com aqueles 2 que eu mencionei antes, tentaremos fazer os 8 mutantes através de CRISPR, né? É um dos objetivos do projeto, mas também tirar proveito da excelente coleção que o professor Lázaro possui de mutantes de tomateiro. A ideia é fazer ensaios de abertura estomática, a princípio, né, de abertura estomática, e também tomar medidas fisiológicas de resposta dessas plantas a tratamentos com peptídeo, principalmente em cruzamentos, onde você elimina a função do Ralph para ver que efeito tem. Um embasamento teórico desse trabalho, ou dessa proposta, vem de um artigo que foi publicado pela primeira, da ideia do envolvimento com abertura estomática, foi publicada pela primeira vez na Plant Physiology, do grupo da Sarah Assman, da Pennsylvania State University, onde ela mostra que os Ralphs inibem a abertura estomática e promovem o fechamento estomático. Isso ocorre por intermédio daquele receptor ferônia em contato com uma proteína G heterotrimérica, principalmente eles demonstraram a importância da subunidade beta dessas proteínas G. Por último, um projeto que também nós estamos desenvolvendo, eu falei para vocês aquele último modelo, que tinha uma proteína lá que nós acreditávamos que ela ainda seria o grande receptor do Ralph envolvido com respostas, essa resposta antagonista a brasilosteróides. Nós temos um candidato, foi um mutante, é um LRR quinase, um receptor do tipo quinase, foi isolado por uma técnica chamada de Tandem Affinity Purification, uma técnica diferente para você buscar proteínas que interagem umas com as outras in vivo, ou seja, você faz a interação não in vitro, como um duplo híbrido, mas você faz a interação em planta. E o Felipe, que é um aluno de graduação, ele está agora produzindo o peptídeo para nós fazermos testes de insensibilidade. Se isso, de fato, se confirmar, vai ser vamos dizer assim, um grande projeto a ser desenvolvido, porque levaria certamente a uma mudança naquele modelo que eu mostrei para vocês. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, espero não ter ocupado muito do tempo. Esse é o pessoal que trabalha comigo, os estudantes, os que participaram dos experimentos que eu mostrei para vocês, eu já mencionei. Eu gostaria de mencionar o Amaral, que é o técnico do laboratório, que é fundamental nos trabalhos, o professor Márcio, que é um colaborador desde sempre, a professora Alice Chung, da Universidade de Massachusetts, a Joane Corey, que teve uma colaboração pontual naquele trabalho da proteína PAC1, e o Carlos Montanari, do IQ de São Carlos, que é da USP também, que nos auxilia bastante para fazermos aqueles experimentos de determinação das constantes de dissociação. É óbvio, tem que agradecer também a CAPES, o CNPq e a FAPESP, enquanto eles existirem. Obrigado a todos, eu ficaria satisfeito em responder qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao que nós conversamos. Obrigado. Muito obrigado, Daniel, pela excelente palestra. Interessantíssimo ver a continuidade do trabalho ao longo dos anos. Acho que esse é o ponto que mais me chama a atenção. Uma ideia que amadurece sem pressa e a passos graduais, né? Então, a gente abre agora as perguntas dos colegas. Podem fazer, quem quiser fazer, pode simplesmente abrir o microfone, levantar a mão ou escrever aqui no chat, a gente faz a leitura também. Estou vendo mãos literalmente levantadas. Podem levantar assim. Que eu vejo que foi o Márcio por 1 milissegundo antes da Cláudia, e depois, não sei se mais alguém levantou.
Márcio, fique à vontade. Bom, então, primeiro, dar os parabéns, Daniel, pelo brilhante trabalho, mostra uma coerência, uma progressão desde o início, né, do trabalho já, e fico muito feliz de ver o conhecimento novo que você trouxe para o entendimento desse modelo bem complexo. Praticamente você, o seu grupo que descobriu isso, e você que seguiu à frente, e até o momento onde outros grupos já também agregaram novas informações e você conseguiu já começar a preencher bem esse puzzle aí, que é o entendimento desses alvos. Então, parabéns aí a você e a toda a sua equipe, o grupo que está com você desde sempre. Eu tenho algumas perguntas, vou fazer uma primeira, que é o seguinte: no modelo mais natural, quer dizer, sem ser onde você isola o fenômeno da expansão, onde você consegue exatamente medir, isolar e caracterizar o que você está buscando. Mas se a gente imaginar num ambiente mais natural, quer dizer, onde nós temos insetos atacando, plantas crescendo, provavelmente esses RALFs todos estão sendo sintetizados simultaneamente, bem como outros peptídeos hormonais, e eu acredito que possa haver uns cross-talks nessas rotas de sinalização. Qual que é a sua ideia para integrar isso dentro desse modelo? Quer dizer, você tem uma Arabidopsis, então, quer dizer, uma explosão de genes. Como é que você vê esse controle, a planta respondendo a diferentes condições de desenvolvimento, etc., 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 para que você tenha essa noção exata do que está acontecendo? Eu fico impressionado, quer dizer, se o Cistemina está ocorrendo também, porque essa planta pode estar sendo atacada, mas, ao mesmo tempo que ela está expandindo, ela está sendo fertilizada. Como é que você entende esse processo no geral, assim? Márcio, obrigado pela pergunta e pelas palavras, Márcio. Eu acho que a nossa escola é reducionista, né? Então, a gente tem a tendência de isolar esses fatores e esquecer disso tudo que você está falando aí, da inter-relação entre eles. De certa forma, com outros peptídeos, nós não mexemos ainda porque são bem isolados os efeitos, né? E a gente percebe isso em quase todos os grupos de pesquisa, porque mexer com esses, embora seja fácil você obter um mutante, é difícil você isolar todos, porque não são genes únicos, né? Então, o que nós temos feito é trabalhar com a inter-relação dele com outros hormônios. Então, nós fizemos isso com brazinosteróis, que foi uma história de sucesso. Tentamos fazer isso com citocininas, não deu muito certo, porque os efeitos não são claros. E aí você começa a pensar que a abordagem talvez não esteja correta, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi justamente sair de um modelo complexo, como é a Arabidopsis, em termos de RALF. A Arabidopsis, infelizmente, não é um bom modelo para a Arabidopsis, porque a quantidade excessiva de isoformas impossibilita que você anule o efeito das outras. Não existe um mutante de 37 isoformas, né? O máximo que o pessoal chega é 5, 6, piramidando e fazendo cruzamentos. Então, a ida para o tomateiro, ela tem uma certa vantagem nesse sentido, e vai ser talvez o meu ponto de venda para publicar. Você sabe, na hora de publicar, mesmo que você tenha um resultado bom, se não for em Arabidopsis, o pessoal não gosta, porque não tem aquele aspecto genérico para a comunidade científica. Mas um dos pontos positivos é esse. O outro ponto é desenvolvimento, que você mesmo mencionou. Eu diria que até o momento em que nós tínhamos que os RALFs estavam envolvidos somente com desenvolvimento, nós éramos felizes e não sabíamos. Então, no momento que ele entra com o sistema imune, entra com reprodução, isso tudo, na verdade, chama muita atenção para o RALF, mas, ao mesmo tempo, como tu mesmo observaste, atrapalha muito as análises e, vamos dizer assim, a interpretação dos resultados ela tem que ser muito mais cautelosa, né? Mas eu acho que não tem uma boa resposta para isso, é encarar que é realmente complexo. E há um tempo atrás eu tentei ir para um outro modelo, não sei se tu recordas, que era o da fiscomitrela, né? Porque a fiscomitrela também é um desenvolvimento mais simples e tudo.
problema da físico-material são as ferramentas. Na época, foi frustrante tentar entrar nessa história, eu acabei dando para trás. Mas a ideia de ir para um modelo onde tem o menor número de genes, que você possa entender melhor as causas ou a interferência desse Ralph em desenvolvimento, em imunidade e em outros aspectos, ela persiste. Tanto é que um dos aspectos é justamente se voltar para tomateiro para que a gente consiga reduzir um pouco esse espectro, né? E atrair, obviamente, o interesse econômico para ao redor do projeto, já que aqui, às vezes, é difícil manter a ideia de que a ciência básica é importante, independente do retorno imediato ou não. Tá. Acho que é isso, Márcio. É uma pergunta complicada para responder. Não é fácil, não. Então, não tem uma estratégia mágica. Posso fazer uma segunda mais simples? Claro. Do ponto de vista evolutivo, Daniel, a família do Ralph, aparentemente, ela é resultado de, se eu entendo direito, processo de expansão gênica, de duplicações. Agora, do ponto de vista da evolução, quer dizer, você tem essa expansão de genes e você tem, paralelamente, receptores, correceptores, calmodulinas. Essa é mais simples. Como é que você integra isso? Quer dizer, essa evolução de Ralph, porque ela, se existe essa expansão, quer dizer, você tem o Ralph que se liga a BAC1, a calmodulina 38, essa MSDF, quer dizer, MSBP1. MSBP1. Então, você vê como é que é. Você tem uma expansão, mas paralelamente, quer dizer, há que ter algo convergente para que possa permitir o funcionamento dessas células, né? Quer dizer, porque se fosse um gene só, mas você tem e eles são todos oriundos de duplicações gênicas, a partir e você está mostrando que essas duplicações nem sempre você tem um receptor que se liga ao Ralph que foi duplicado. Então, você tem ganho de função. E como é que você entende e vê esse processo de... Essa é a fácil. Deixei a segunda mais fácil. Isso. Márcio, a questão dos pares, né, de ligante e receptor, e começa a aparecer mais clara essa figura, né? Hoje nós temos o par do 23, nós temos o par do 34, mas, obviamente, se você fizer essa projeção para os 37, não vai ter 37. Então, a ideia do complexo, ela é extremamente, vamos dizer assim, favorável a usar, eu acho que o Zippel fala isso, ou ele expõe essa ideia, a usar uma proteína como scaffold e as outras montando complexos com diferentes proteínas, sei lá, da família Fer, no caso é o que ele explora, e você ter, a partir desse complexo, uma saída celular distinta. Então, você reutiliza os mesmos componentes celulares a partir de uma matriz formando um complexo. Isso não seria novo, já tem exemplos disso, então está indo mais ou menos nessa linha. Uma outra coisa interessante em termos de evolução são o aparecimento desses Ralphs em outras espécies, como, por exemplo, em fungos, em bactérias, isso é incrível. Ultimamente apareceu em nematóides. Quer dizer, isso aí está vindo de outro... Eu descobri recentemente que o de fungo ele tem introns, coisa que em plantas não tem, nenhum deles tem. Então, há uma... Mesmo que seja, embora a questão de ter ou não ter intron seja discutível, né, em termos de evolução, quem veio primeiro, você tem teorias para as duas, né? Mas, aparentemente, se tinha que uma transferência horizontal teria ocorrido. Não, é isso fungos... que eu ia... exatamente. Pois é, mas a ideia dele ter intron bagunça um pouco com isso, porque ele, teoricamente, ele poderia ter perdido o intron a partir para uma planta, por exemplo, na evolução, né? Mas aí, como eu disse, as teorias tem para os dois lados, né? Para as duas situações, para os dois cenários. Mas realmente a ideia de ir para a Arabidopsis é única para Ralph. Ela tem 3 duplicações do genoma inteiro. Então, isso explicaria, em parte, o grande número. Mas o que a gente está vendo é a subespecialização dessas isoformas.
Então, a pergunta é o que acontece com uma espécie como o tomateiro, ou como o milho, ou como o arroz, que tem um menor número, mas, teoricamente, desempenham as mesmas funções. Quais são os ralphs que se subespecializaram ou não? Uma hipótese para isso foi justamente, e está sendo agora não só para ralph, mas para outros peptídeos que têm aparecido, recentemente foi publicado com aqueles peptídeos da família do clavata, existe uma relação agonista-antagonista entre esses peptídeos. Assim como eu mostrei aqui na reprodução que o 34 ele funciona como antagonista do 4 e o 19, mas ele também é agonista em seus próprios tecidos, né, o 34, na realidade, o que o Ziffel pela primeira vez mostrou em sistema imune é uma competição para a eliminação e, vamos dizer assim, uma teoria de que alguns desses ralphs poderiam funcionar como agonistas e antagonistas do sistema imune, embora não tenha sido provado isso ainda. Então, o grande número de ralphs poderia ter surgido em função dessa subespecialização. Eu tenho uma regulação da resposta através desses peptídeos. Mas isso, aparentemente, teria sido uma exclusividade, não, mas naquelas espécies que têm grande número de isoformas como Arabidopsis. Nas outras, isso provavelmente não ocorreu. Tomateiro fica um pouco... Por isso que também é interessante, né? Porque tomateiro é atacado... Ele é atacado por várias doenças, né? Ele deveria ter recebido uma parcela dessa evolução se isso fosse recorrente, né? Mas isso nós vamos responder ainda e vamos dizer assim, tem grupos pesados trabalhando nessa área de fitopatologia. Esse que eu falei para vocês da Espanha são basicamente fitopatologistas, o próprio Ziffel também é da área de fitopatologia do sistema imune, né? Então essa resposta em breve nós teremos, porque os sistemas são mais fáceis de trabalhar, né? Sim. Obrigado, parabéns. Obrigado a você. Obrigado. Cláudia, fique à vontade. Minha pergunta é mais simples, Daniel. Eu espero, Cláudia. Bom, primeiro, super legal a apresentação. De novo, super obrigada. O Márcio tem razão, é um trabalho contínuo muito bacana, uma linha de pesquisa fantástica, difícil, muito difícil, mas você tem resultados fantásticos aí, é bem legal de ver. E aí, na verdade, a minha pergunta talvez seja um pouco de ignorância da minha parte a respeito da sequência dos ralphs, como que você identifica esses ralphs em termos de sequência? E segundo, porque como tem fungo, né? E você comentou que eles têm esse papel talvez de efetores, né? Como que foi feita essa determinação desses efetores? Eles fizeram aqueles ensaios clássicos de PTI, supressão de PTI e ETI em Arabidopsis mesmo, né? Não fizeram, Cláudia. A sugestão, vamos dizer assim, o ser um efetor ou não, ele não é classificado como efetor em nenhum artigo. Esses últimos autores, eles justamente questionam isso de ser um efetor ou não. E ainda tem muita coisa para ser feita, exatamente isso que você está mencionando. Com relação à parte de identificação, ela é relativamente simples, né? Ele é um peptídeo de seus 5 kilodaltons, ele não passa dos 50, alguns têm um pouco mais de 50 aminoácidos, e ele tem domínios bem claros. Então, existem domínios que estão presentes nesses ralphs, desde os primeiros que nós isolamos, e se ocorrem mutações nesses domínios, ele perde a atividade biológica. Mas todos eles de fungo e de qualquer outra espécie, você tem que fazer um ensaio biológico para demonstrar a atividade dele. E o interessante é que eles têm atividade em plantas, né? Então, eles são reconhecidos pelos receptores de plantas como ralphs. Você consegue imitar os efeitos de um com relação ao outro. Mas, assim, basicamente, a estrutura primária dele é tamanho, é presença de 2 pontes de enxofre, que a gente sabe que são fundamentais para a atividade, a posição de alguns resíduos conhecidos no N-terminal, tem uma sequência de tirosinas e isoleucinas que são responsáveis por ligação, agora que se sabe, com ferônia, pelo menos com ferônia ela tem essa atividade. Ele é um peptídeo que não tem estrutura, né? O pessoal está desenvolvendo técnicas mais fáceis de ver a estrutura dessas proteínas pequenas, mas ele não tem estrutura. A estrutura que ele tem é ao redor justamente dessas pontes de enxofre, porque justamente as pontes de enxofre bloqueiam, né, a mobilidade, a flexibilidade do peptídeo, mas o que acontece é que ele, ao entrar em contato com o receptor,
ele forma uma estrutura. Então, os dados... Esse é bárbaro, né? Os dados... Que eu acho que é a grande vantagem de ser peptídeo, né? Ele não precisa ter estrutura, ele se molda ao receptor, né? Eu acho que a evolução está nos mostrando isso, né? E então o pessoal que está obtendo dados de estrutura, eles estão obtendo dados na realidade do complexo. Então tem que fazer o complexo do peptídeo com o seu receptor para obter. Nós tentamos fazer isso já, mas aí houve uma infelicidade de escolha. Esse Ralph-1, que é o que a gente mais tem informações, que é o primeiro que a gente começou a trabalhar, curiosamente, eu fui para Arabidopsis, eu saí de tomate para Arabidopsis, porque no lançamento do primeiro genoma de Arabidopsis tinha só uma isoforma de Ralph. No lançamento do segundo, que aí explodiu para 30 isoformas, né? Mas o primeiro genoma só tinha uma. Então, Arabidopsis era o modelo perfeito para estudar, era melhor na época que tomateiro, né? E as outras vantagens que tem. Então, mas o que acontece é o seguinte: essa isoforma, por uma questão de composição de aminoácidos, certamente, ela simplesmente não forma cristal. Ela é extremamente instável, ela precipita com uma facilidade muito grande, ela agrega com uma facilidade maior ainda. Então, assim, nós perseguimos essa ideia da estrutura cristalográfica desse Ralph-1 por, sei lá, por 15 anos. E gastamos muita proteína, porque para fazer cristal você precisa de muita proteína, para chegarmos à conclusão que ela tem um problema insolúvel, aparentemente. Agora, com as técnicas que se tem, é insolúvel. Então, o pessoal migrou para, por exemplo, o Zip foi para 23, a Aruta, que é outra colega que trabalha com o Ralph, foi para o Ralph 8, porque eles são peptídeos que, embora sejam extremamente parecidos, alguns detalhes levam a ter uma maior estabilidade para a formação de cristais. E infelizmente, o Ralph 1 não foi. Então, a gente ficou um pouco para trás, mas é óbvio que fazer a cristalografia dele com um receptor, principalmente, por exemplo, com PAC1, seria algo fantástico, né? Mas esse é o projeto mais delicado. Esse mata estudante, né? Porque não trabalha e não tem resultado nenhum, né? A não ser que você consiga o cristal, né? Então, esse não é um bom projeto assim. Eu tenho que ir para a bancada de novo. Eu posso fazer mais uma perguntinha só? Claro. Então, rebobinando um pouquinho dos efetores, você falou que os Ralphs eles podem atuar em diferentes funções biológicas, né? De reprodução, quando você consegue agrupar esses Ralphs de Arabidopsis, por exemplo, e comparativamente com outras plantas nessas categorias aí funcionais com base em sequência? Não, com função não. Esse aí já tentamos fazer isso, mas aí acontecem coisas que a gente não tem controle. As pessoas acham mais... Porque como é hormonal, ou tem características hormonais, a expressão ínfima, o cara bota que ele se expressa naquele tecido e faz isso. Então, isso bagunça um pouco, porque o principal modelo tem isoformas que são assim expressas em... Por exemplo, essa 34, ela é expressa em toda a planta. E agora se descobriu esse papel assim, crítico na reprodução. Então, isso dificulta bastante esse agrupamento, Cláudia. Não se conseguiu fazer isso ainda, e se fizesse agora seria simplista, ou seja, você está escolhendo o resultado. Eu vou pegar esse aqui, mas esse aqui não vou pegar, porque realmente não tem. Mas aí eu acho que é por conta de Arabidopsis mesmo, né? Ter essa explosão de isoformas que atrapalha bastante. Né? Fiquei pensando mais, porque se tem em fungo também, será que conseguiria meio que agrupar, né, essas sequências de fungo, porque é interessante ter essas sequências em fungo, né? Fungo fitopatogênico, né, que é mais interessante ainda. Ele só aparece em fitopatogênico, né? Ou grande parte deles em fitopatogênico. Ou seja, demonstra uma coevolução, né? Ele tem uma vantagem por ser... Ele tá levando vantagem em manter essa isoforma de Ralph, e talvez os seus contrapartes que não são patogênicos eliminaram essa isoforma ou nunca tiveram, né? Nunca adquiriram essa isoforma porque não tiveram esse contato estreito com plantas. Né? Ou transferência horizontal, né, Daniel? Sim, claro. Bárbaro, A nematóide também, né? Pois é, muito bacana isso, e vou ficar esperando assim, bem animada esses resultados aí, viu? Porque se realmente funcionar também, porque como ele é tão variável, se ele tem essa... Eu estou descobrindo agora essas proteínas, né, de coisas que eles estão falando de proteínas desordenadas, né, motivos de desordem e tal,
que eles se adaptam a qualquer coisa. Eu estou vendo que muita coisa é possível e todo aquele paradigma que a gente tem da estrutura, assim, de repente, né, a gente está perdendo. E esse exemplo é um exemplo que pode ser muito interessante para o futuro. O que elas nos mostram que é fundamental ser flexível, né? Exatamente. Muito bacana. Obrigada, muito legal. Obrigado a você. Parabéns a todo o grupo, né? Obrigado. Daniel, o pessoal fica fazendo propaganda enganosa que a pergunta é fácil, mas eu tenho uma que eu acho que é fácil de verdade. Faço não sei se já existe conhecimento ainda suficiente para responder isso, mas você usou duas palavras que me chamaram a atenção. Primeiro, logo no comecinho, que era um peptídeo de função pleiotrópica. E depois, agora, tendo visto essa questão dessa história evolutiva por duplicações e até a sua palavra de isoformas, se eu entendo bem, na verdade, são membros da família, né? São membros da família. Isso. Membros diferentes da família, né? Isso. São alguns deles muito mais bem estudados que outros. Pelo que se sabe até agora, realmente são efeitos pleiotrópicos, no sentido de que um mesmo loco gênico teria a função pleiotrópica, ou são membros diferentes da família que têm funções específicas? Infelizmente, Gabriel, não sabe isso aí. Infelizmente, a gente não sabe isso aí. Esse isolamento, essa especificidade, a gente não tem ainda. Isso é mais, talvez, forçação de barra da minha parte de falar isso, sabe? Mas não tem dado, não tem nada publicado com relação a isso, não. É difícil, e eu acho que uma das razões é justamente esse grande número de isoformas, de você isolar esses efeitos. E vamos dizer assim, tem tanta coisa que não se sabe que fazer esse tipo de estudo sem ter as ferramentas adequadas, ou seja, você não pode isolar os efeitos, eu acho que ficaria bastante complicado, mesmo em Arabidopsis, né? Mas não, a resposta não se sabe isso ainda aí. Talvez eu tenha usado a palavra como uma forçação de barra mesmo. Eu perguntei no sentido de, uma vez identificados os membros, eu não sei nem se eles ocupam posições em tandem ou próximas no genoma. Tem todas elas, Gabriel. Para tu teres uma ideia, tem 2 deles são até prova em contrário. Um deles deve ser pseudogênio, não pode ser expresso, porque ele não tem nem espaço para a região regulatória. Mas as ferramentas que se tem de análise de expressão mostram transcritos dele. Mas o problema é que muitas dessas ferramentas elas não são boas para diferenciar, né? Principalmente essas de larga escala, né? Mas você tem todas as situações possíveis. Eles estão esparramados em todo o genoma de Arabidopsis, nos 5 cromossomos, e você tem genes distantes, você tem genes em tandem que são claras repetições, duplicações, aliás. Então, o que tu quiseres, tu tens nessa família. Não tem uma situação que não se tenha. Tem genes que não são expressos, provavelmente são duplicações recentes, que não se estruturaram, por assim dizer, para ter suas próprias regiões promotoras, mas eu diria que você tem todas as situações que você imaginar. Em 37 membros não é difícil, são pequenos, né? Então é fácil você ter esse tipo de situação, né? Tá joia. Pessoal, mais alguma pergunta? Deixa eu conferir aqui se no chat alguém escreveu. Não. Mais alguém? Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, se não temos perguntas, acho que podemos encerrar aqui. Queria só agradecer mais uma vez o Daniel pela excelente palestra. É um grande prazer tê-lo aqui na nossa sessão de seminários. E esperamos que tenha agora, na minha gestão de coordenador, que a gente tenha o privilégio de citar, que eu tenha o gostinho de colocar lá no relatório mais um artigo dele. Rapaz, tu e o Roberto querendo um por ano não dá, é difícil. Não precisa ser um por ano, um por quadriênio, acho que já está. Vamos tentar. Tá, o Guilherme e o André estão vendo aí, eles é que tem que trabalhar, né? A gente só tem ideias. Na verdade, eu perguntei direcionado mesmo, sem pressão, viu, gente? Obrigado, Gabriel, pelo convite, pela oportunidade. Tá joia. Obrigado, gente. Obrigado a todos.